E aí pessoal, professor Sérgio Argolo, curso preparatório Alcance, tudo bom? Naquela nosso ciclo de apresentação dos nossos professores, hoje nós vamos apresentar uma matéria que o pessoal não leva muito em conta, não sabe o real peso dela num concurso da ESA, né? Mas é uma matéria que te aprova e mais do que isso, ela te classifica. Nós vamos falar hoje de geografia. E para isso nós trouxemos o professor Bruno, que é o nosso cabeça em geografia. E aí vamos trocar uma ideia com ele, que vai poder fazer com que vocês entendam um pouco melhor, não só o que é a preparação para a geografia, mas também a importância para você na tua vida, que é conhecimento. Tudo bom, professor? Tudo tranquilo, Sérgio. Beleza? Tudo na paz. Pô, esse ano, geografia, mais uma vez, junto com história, decide a ESA, né? Parte de decisão, né? Aquele pequeno detalhe que pode tirar. Pequeno, enorme pequeno, detalhe. Grande detalhe, né? Pois é. Eu olho geografia e é uma coisa até que me intriga, tá? Porque quando você vai para os colégios, você vê toda a geografia ali no Fundamental 2 e vê a geografia de novo no ensino médio. E a impressão que eu tenho é que o pessoal acha que a geografia do ensino médio ela não é o mesmo conteúdo do Fundamental 2. Quando o que me passa na mente é que você vê a mesma geografia de uma maneira mais madura. Uhum. Você confronta ela um pouco com o mundo, né? Então, se o cara estiver antenado com o mundo, o estudo da geografia começa a fazer um tremendo sentido para ele. Exatamente. Eu estou muito errado por aí? Não, tá certo. No fundamental, a gente costuma dizer que a gente olha os conceitos, conhece, né, aquele primeiro encontro, e aí no segundo, já parte do ensino médio, é aquele olhar crítico. É quando a gente começa a ver os pequenos pontos que a gente olhou lá atrás, que a professora apontou, e a gente faz muita relação com outras matérias também, com biologia principalmente, com matemática. A gente traz muito a bagagem de antes com esses conceitos. Quer dizer, tem uma sinergia nisso tudo. Muito, né? Grande. Porque eu olho hoje que a formação do ser humano passa por um conhecimento muito mais geral do que o conhecimento específico. Sim. Na formação. Na hora de profissionalização, coisa e tal, você procura a tua especialidade. Mas quando a gente vai, por exemplo, um concurso, uma preparação, o pensamento do aluno é decorar. Não, eu tenho que pegar aqui parte da minha mente para decorar português, parte da minha mente para decorar história, parte da minha mente para decorar geografia, parte da minha mente para decorar fórmulas de matemática. Quer dizer, na verdade, o cara ele precisa de um tremendo HD. Não, se a gente fosse uma máquina, a gente conseguiria isso. E sabe o que me entristece mais? É que esse pensamento deixa para trás matérias como História e Geografia. Exatamente. E isso é um problema que a gente pode dizer que desde às vezes o pai e a própria mãe. História e Geografia é decoreba. Foca em matemática, foca em português. Meu filho, eu não falei isso pra você, tá? Seu papai não disse isso pra você. Tem coisas que a gente olha e a gente vê que não é um decorar. Você não pode decorar aquilo dali. Você tem que entender. Porque lá na frente, a gente vai chegar no concurso e ele vai te perguntar, mas por quê? Mas por que aconteceu isso? Mas por que ele fez isso? Por que ele chegou a isso? Então, se você só decorar, você vai ficar numa linha só. Você não vai ter os outros caminhos ali para seguir. Não, dentro do que você colocou, que faz muito sentido, você pega, por exemplo, um programa de prova de geografia, você olha e fala assim, cara, isso aqui é o livro inteiro. Como é que o cara vai tirar 6 questões do livro inteiro? Então, é óbvio que tem a nossa inteligência, a inteligência do nosso método, sim. que você participou ativamente para a gente conseguir entender o que é, na verdade. Como eles pensam, né? Como eles pensam. Como é que é, na verdade, qual é o teu programa de conteúdo. Mas mesmo assim, eu acho que a fuga de concentração para essa matéria leva o aluno a ter o método errado de estudo.
né? Ou seja, até nós estávamos conversando antes de começar esse papo, o cara vai assistir a aula de geografia. Você assiste um show, né? Você tem que ir para a aula de geografia preparado para absorver um conteúdo, absorver um conceito. E dependendo, ele é tão do teu dia a dia que ele vai se fixar muito fácil na tua mente. Com certeza. Né? Como é que você vê a diferença? Uma coisa é no colégio. Colégio, o cara tem todo o tempo do mundo, vai jogar bolinha no outro, coisa e tal. Mas no curso não tem esse tempo. Né? A mudança desse pensamento de aprendizado seria fundamental para uma preparação de concurso? Com certeza. Desde o momento que ele coloca aquele foco na cabeça, ele começa a ver um mundo diferente. Ele começa a prestar mais atenção no noticiário do jornal, na notícia que ele viu no Twitter, no Instagram, e ele começa a entender por que aconteceu aquilo ali. O conflito que a gente está tendo ultimamente de Rússia e Ucrânia, que era algo que não se falava há muito tempo, e o pessoal, pô, mas essa guerra estourou agora? Não, essa guerra já tem muito tempo, lá do tempo da Crimeia, já havia se falando disso daí. Então a pessoa começa a ter um senso crítico muito diferente. Ela começa a entender a geografia e ver que a geografia é algo que ela muda do dia para a noite. É igual o tempo. É gozado, assim. Porque você tem uma régua de tempo que antigamente nós não tínhamos para a geografia. Sim. Né? E uma das coisas interessantes da geografia, e eu assisti todas as aulas de vocês, conteúdos de geografia são temas de redação. Sim. Exatamente. Então, naquela história da minha época era assim, lê jornal, hein? Lê jornal todo dia. Hoje você tem um ganho com o aprendizado da geografia e da história. Porque são eles que te atualizam com essa evolução do tempo. Sim. Eles que trazem a bagagem para você. Exato. Então, saber história e geografia vai te ajudar muito a ter conhecimento para fazer uma boa redação. Com certeza. Com certeza. Não, você constrói um conteúdo capaz Sim. de pensar sobre o que está acontecendo ao teu redor. É como se ele ficasse te enchendo de informação ali. Isso. E aí você começa a entender as coisas, como é que funciona. Isso. Cada tema vai trazer para você um olhar diferente daquilo ali. É tipo aquele exame de miopia. Você é míope também? Sim. Quando o cara começa assim, primeiro ele bota uma lente que não vai enxergar nada, né? Que ele só coloca e a gente acha, nossa, o grau deve estar alto, né? O que você acha dessa lente? Pô, não entendi nada, não estou nem vendo. E essa aqui, aí vai melhorando. Vai melhorando. Ou seja, na verdade, o estudo gradativo da geografia vai permitir que você enxergue cada vez melhor. Para onde você está olhando. Cada vez mais nítido, com mais detalhes. Isso. O que o aluno precisa ter para estudar geografia? Eu acredito que a primeira coisa, o aluno ele tem que ter um foco, ele tem que realmente deixar essa estigma de lado de que a história e a geografia é algo decoreba. Ele tem que entender o conceito, ele tem que saber interpretar, porque como a gente trabalha com a atualidade, a geografia, a gente precisa saber de várias mudanças que vão acontecer. De um dia estar aqui, igual o dólar, que muda do dia para a noite, de uma hora para outra. A geografia ela trabalha com isso. Ela trabalha de um conceito que você vê na parte da manhã na escola e daqui a pouco no almoço, quando você estiver no curso, já mudou. Já é um outro conflito, já é uma outra ideologia. Então a geografia ela trabalha justamente isso, e te encher de informação e rodar essa informação o tempo todo para não ficar num limbo ou ela ficar isolada. Não, tudo que você aprende você vai pegar algum dia. E você sabe que eu sou um curioso, né? Quanto mais velho, mais curioso. E eu olho muito para as questões, né? Não só dos concursos, mas as questões do material que vocês propõem, coisa e tal. E às vezes é interessante que você consegue pegar um determinado ponto de um conteúdo e ver 3, 4 perguntas diferentes, porque elas abordam ângulos diferentes daquela mesma temática. Então, e aí eu olho também para a base escolar, né? E será que o aluno
não tem um pouco de restrição com geografia, porque agora ele precisa ler e entender o que ele está lendo? Quer dizer, não é mais aquela geografia, quer dizer, o que é uma ilha? Uma ilha é um pedaço de terra cercada de água por todos os lados. Boa, decorei, já sei geografia. Pronto, acabou, entendi tudo de ilha. Não funciona assim, né? Você tem que ler, você tem que entender. Você vê canais tipo Discovery, que são canais que têm conteúdos de geografia enormes, sim, né? sim. National Geographic Explorer, são canais vastos de conteúdo de geografia. Você acha que a dificuldade na leitura e o baixo nível de compreensão à leitura tem sido um problema para quem estuda geografia? Sim, eu acho que com certeza, e principalmente quando ele chega no concurso, que é onde a gente vai ver o maior índice dessas variações que a gente falou. Quando o cara não tem essa bagagem, ou quando ele não busca ter essa bagagem, quando ele vê uma variação diferente que sai daquela rotina da escola de a ilha é um conjunto, barará, barará. Tá, mas e aí? Se a gente pegar esse arquipélago aqui da África? Pô, isso aí eu não estudei, mas é porque você não buscou. Sim. Você ficou aquela apresentação, no sumário ali. Sim. Você não esmiuçou cada pedacinho, cada definição diferente. É a história de aprender uma língua lendo o dicionário. Né? Exatamente. Você vai conhecer as palavras, mas não consegue montar o contexto de absolutamente Você não sabe nada. fazer inglês se você soubesse só todas as palavras. Você tem que saber interpretar. Você tem que saber falar. Sim. Compreender as variações ali. E é assim que funciona com a geografia também. Então, dentro desse enfoque, a prática do exercício é importante para gerar visões diferentes sobre um conteúdo. Então, com certeza. O aluno precisa aprender o conteúdo, entender o conteúdo, contextualizar ele no mundo ou na região, no país onde ele vive e praticar as diversas abordagens de pensamento e de compreensão desse tema através de exercícios. Com certeza. Muito exercício. Não adianta a gente fazer 1, 2, saber o que é uma ilha e o que é um conjunto de ilha. E a gente não saber as maiores ilhas, as menores ilhas, como que funciona. E você vê que uma coisa bacana é que converso com vocês assim e volto no tempo um pouco. Eu me lembro que eu estudava geografia, quando acabavam as perguntas do livro, eu criava perguntas. Tira o tema, tira 10 perguntas dali. Eu fazia um monte de perguntas para eu responder. Né? E aquilo era muito bom. Sim. Porque chegava a um ponto que eu tinha abordado aquele tema em vários ângulos diferentes, isso aí. Né? Porque a própria formulação da pergunta te faz aprender o conteúdo. Com certeza. Você não vai fazer uma pergunta sobre o que você não sabe. Com certeza. Né? Bom, qual é o teu conselho para quem especificamente vai fazer a prova da ESA para se preparar em geografia? Eu acredito que a pessoa precisa ter um foco, principalmente nesses conceitos que a gente vê tanto no Fundamental 1 quanto no médio, que a gente vai reforçar essa vista deles, mas é justamente isso, é saber essas variações, que é o que o concurso pede. O concurso não pede para você saber o que é uma bacia hidrográfica, ele te pede para falar sobre a segunda maior bacia, ou então qual é a bacia com maior volume. Ele vai te pedir as variações desses temas. Então a pessoa, ela, além de ter o conceito na cabeça, ela precisa entender essas variações e como funciona também. Porque senão ela vai só saber o conceito e aí quando a gente for aplicar ela, contextualizar, ele vai ficar boiando. Mas isso no curso a gente faz, né? Isso aí não funciona. No curso a gente trabalha isso. Não... A gente esmiuça até aquelas que vão aparecer. É mesmo? E pior que a gente acerta, né? Não é? Onde vai aparecer, onde talvez apareça, a gente está cutucando ali. A gente está procurando aquilo ali. Moçada, aqui ó, são 6 questões que decidem a tua vida no concurso. O professor está aqui. Você não pode perder uma aula de geografia do professor Bruno, cara. Eu assisto. Léo, mais uma vez, o Léo também agora vai até se formar em geografia, porque ele já assistiu o curso inteiro. Moçada, foco. Quando você vai fazer um concurso,
não escolhe o que você quer ir bem, você tem que ir bem em tudo. E ir bem é seguir orientações, é seguir o método. Agora, é o tamanho da tua vontade. Se você quer muito, aqui é o lugar certo. Vem para cá, que a equipe que a gente tem vai te levar até lá. Professor, muito obrigado por esse papo, a gente vai voltar em outros papos. Tem muito ainda para a gente passar para esses guerreiros, né? Porque é uma guerra, é uma luta. Mas com as armas certas a gente consegue. E eu não tenho a menor dúvida, temos a melhor equipe. É só você vir para cá. Um abração, a gente se vê.